Então, na verdade, a minha fala agora é fazer a abertura da palestra do professor Emílio. Tem um currículo extenso. O professor Emílio é quem vai fazer essa palestra de encerramento do 7º ENAFEI, o ENAFEI 2025, e a abertura da cerimônia de encerramento em comemoração aos 18 anos do programa de pós-graduação em administração da FEI. O professor Emílio é o atual presidente da ANPAD, tem pós-doutorado em marketing pela FGV, professor da Universidade da Amazônia e da Universidade Federal do Pará, tem experiência em marketing, gestão e ensino superior, e vou passar a palavra agora para o professor. O tema da palestra, a Aline já passou, né? É o avanço da administração na pós-graduação e a responsabilidade da ANPAD nesse contexto. Todo mundo conhece a ANPAD, sabe da sua importância, e o professor Emílio agora vai reforçar isso na sua palestra. Professor, obrigado pela sua disponibilidade e participação. Sei que a agenda é bem cheia, mas obrigado por ter tirado esse tempo para falar com a gente, e pode começar a sua palestra. Obrigado. Obrigado, gente. Uma boa tarde, quase boa noite, início de boa noite para todos aí participantes. Eu queria parabenizar primeiro, né, pelo ENAFEI e pelo próprio aniversário do PPG, uma coisa muito importante nesse crescimento. Realmente nós estamos uma semana bem corrida, cheia de reuniões, porque estou tendo reunião com a Academy of Management, com o grupo de estratégia, que é responsável pela revista mais importante da área de estratégia do IBS, né, da lista IBS, e outros grupos, muita gente interessada no Brasil em termos de internacionalização, e aí eu vou fazer justamente uma fala sobre essa, da importância, né, do crescimento, do tempo da ANPAD. Espero encontrar uma boa parte de vocês em Aracaju, né? É daqui uma semana que vem. Semana que vem, nós já vamos começar na quarta-feira da semana que vem, o ENAMPAD, quarta, quinta e sexta. Já vou estar chegando desde terça-feira lá, temos várias coisas para ir reunindo e resolvendo. E é sempre um prazer, né, de estar contribuindo. Eu vi seu auditório bonito aí, parabéns aí pelo ambiente. E vamos lá, vamos colocar aqui a apresentação. Bom, tá aí a apresentação, né, que eu trouxe. Eu vou tentar ser o mais sucinto possível. Trouxe vários dados, eu acho que são dados importantes, que eu acho importantíssimo que a comunidade da administração entenda desses dados, entenda as coisas que estão acontecendo. Muitas das vezes nós temos reuniões perante a ANPAD. O que é a ANPAD? Para aqueles que não sabem a sigla, ela é a Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Administração. Esse ano faz 49 anos, e ano que vem completa 50 anos. Há 50 anos, 49 anos atrás, 11 PPGs, que é o que existia na área de administração no Brasil, decidiram formar a ANPAD. Então, nós temos alguns PPGs com um pouquinho mais de 50 anos, que já existiam. Temos outros, por exemplo, eu estou indo para a festa daqui a um mês e meio, em novembro, na Paraíba, vai ser 50 anos do PPG da Universidade Federal do Paraíba, que foi uma dos membros fundadores, né, da ANPAD. E aí, desde então, tem um histórico desses 11 PPGs iniciais. Hoje nós temos 140 PPGs no Brasil, exclusivos de administração, né? São 119 de administração de empresas, 22, talvez eu apresentar aqui os dados, 22 de administração pública, tem alguns outros em rede, aí tem pessoal de contabilidade, né, que também alguns participam, alguns programas são associados com a gente na ANPAD. Nós temos uma temática, uma divisão que é de gestão contábil, da parte de contabilidade, accountability, e é muito importante, temos o pessoal de turismo também participando. E aí, dentro da própria área da CAPES, né, nós somos administração, contábeis e turismo. No CNPq, eu vou mostrar para vocês, é diferente do nosso grupo de avaliação, do comitê que a gente faz parte, está administração e contábeis juntos, mas a outra área que está no mesmo grupo é economia. Então, nossos projetos e o nosso número de bolsa, todas as nossas coisas são divididas entre os três, onde, na realidade, a administração e contábeis é vista como um grupo e economia é vista como outro, separado. Eu aproveito para pedir para vocês uma reflexão sobre alguns pontos que eu vou mostrar de dados, para a gente entender o que está acontecendo na
na comunidade, na administração, entendemos o que a gente tem que fazer para certas mudanças. Então, eu sou da Universidade da Amazônia, sou em Belém do Pará, né? Sou um nortista. Sou da Universidade Federal do Pará também. A gente tem que estar nas duas instituições, que nós temos poucos doutores na região norte. Então, temos muito trabalho aqui. Espero que algumas pessoas futuramente, quando a gente estiver abrindo concurso, venham para a região norte para desbravar, para poder ajudar o desenvolvimento. É uma coisa importante. Bom, a Ampad, como eu falei com vocês, foi criada em 76, ano que vem fazemos 50 anos, né? Milhares de pesquisadores, professores, estudantes de todo o país fazem parte da nossa comunidade, dos nossos eventos, né? Nós temos mais de 100 programas, como falei para vocês, associados, porque, por mais que nós tenhamos 140 programas aproximadamente de administração, aproximadamente 107 específicos estão associados, né? Nós temos um valor que é pago para ser associado, e tem vários produtos, vou falar dos produtos que a Ampad reserva, e aí eu vou falar um pouquinho da Ampad, para depois falar para vocês dos serviços da administração que está acontecendo, como a Ampad interage com isso aí, como ela contribui. Tá? Ela é uma associação de programas. Por mais que a gente tenha também associação individual, poxa, meu programa de pós-graduação não é a universidade, é o PPG. Meu programa de pós-graduação não é associado. Sou do programa de tal universidade, não é ainda, né? Vamos pensar positivo. Tudo bem. Você pode ter acesso aos artigos, acesso a outras ações, desconto, quando for fazer inscrição, como associado, sendo associado individual. O estudante tem um valor bem baixinho, acho que está R$100 hoje da associação. De um evento, por exemplo, tu foste para o Enem, já ganha uma associação de graça. Isso aí. Professor, eu acho que a gente está com algum problema de conexão. Tá travando, né? Peraí, não sei se o professor nem se ele conseguiu ouvir a gente. Ele está me ouvindo, né? Em tese, ele está. Venha cair. Bom, pessoal, desafios contemporâneos, né, na época da tecnologia. O professor Emílio caiu, a conexão do professor Emílio caiu. Vou entrar em contato com ele aqui para ver se a gente consegue manter, né, conectar, fazer alguma outra... conseguir conectar para ele finalizar a palestra. E aí eu aviso aqui no... Voltei. Voltou. Gente, me desculpem, são ações, problemas da Amazônia. Se lembre que eu estou na Amazônia, né? E o pessoal às vezes pensa, eu digo, poxa, gente, eu tiro graça quando eu estou com outras pessoas do exterior e digo, olha, existe o pessoal de São Paulo e existe o pessoal da Amazônia. Nós não estamos no mesmo. Às vezes nós temos variações, falta luz, faltam várias coisas. Eu me lembro quando tinha professores estrangeiros que vinham para cá e diziam, Emílio, o que é faltar luz? Não sabiam o que é isso. Professor, bom, mas São Paulo nos últimos dias eu acho que estava, né? Tanto que eu fiquei preocupado, achei que era a nossa conexão aqui que tinha caído, porque São Paulo nos últimos dias também não está fácil, mas obrigado, professor. Vamos. Se cair novamente, tiver uma variação, que hoje teve uma variação na cidade, realmente, eu tive alguns problemas na universidade, estive em casa, numa outra reunião, mas se cair, eu me conecto pelo celular. E aí alguém vai passando para a minha apresentação. Eu tenho que, de novo, incluir a apresentação, será? Ela saiu daqui da tela. Tem que colocar de novo, professor. Será que eu vou ter que incluir novamente? Espera aí. Não, consegui puxar ela daqui. Consegui achar aqui. Só tem que compartilhar agora ela. Espera aí. Pronto. Vamos em frente, gente. Vamos em frente. Que o positivo é continuidade. Vamos lá. Então, como eu falei, estava falando para vocês, né? A gente representa as relações, né, os interesses das instituições, porém nós também temos as divisões acadêmicas, temos, né, as associações individuais, que as pessoas possam participar. E quando vocês participam de um evento, vocês têm, por um ano,
associação individual garantida, que já é incluído no CPF de vocês quando fizeram a inscrição. Bom, a ideia que a gente busca é o quê? Visar e aprimorar a gestão da educação, desenvolvimento científico, desenvolvimento do nosso país, buscar um pouco de relação com o mercado, com a academia, dando suporte para os programas e a interação entre eles. Os produtos e serviços, como eu falei para vocês, os 107 membros hoje efetivos, né? Mais de 3 mil membros associados individuais. Temos 11 divisões acadêmicas. Se vocês entrarem no site da Ampad, vocês vão ver que são 11 divisões: administração pública, contabilidade, aí tem lá administração da informação, marketing, gestão de pessoas, né, recursos humanos, hoje em dia é colocado como gestão de pessoas. Temos também pessoal de finanças. Então, tem 11 divisões de administração dentro de marketing que tem uma coordenação, 3 pesquisadores que são membros do comitê científico da divisão e depois todos os líderes de cada um dos temas que cada divisão tem. Nós temos 9 eventos divisionais. O que são os eventos divisionais? A cada 3 anos, 3 divisões repetem um evento divisional que é fora do período da Ampad. Ou seja, todo ano tem divisional. Mas a cada ano são 3 divisões diferentes. As 11 divisões não são todas que têm divisional. Só 9 delas. É uma combinação de divisão que tem maior número de participantes, tem menor. Para quê? O evento divisional é um evento que tem apenas 3 divisões, temos menos pessoas participando, a gente consegue encontrar vários locais que possam aceitar, arrumar, organizar o evento, e podemos fazer uma discussão mais ampla, os coordenadores da divisão podem fazer uma diversificação, não é para ser um mini Ampad. A ideia é que o divisional seja uma capacidade de que eles façam mais premiações, mais reflexões, mais discussões com o que é academia, com o que aquela divisão precisa fazer na contribuição nacional. E temos o Enampad, né? Mais ou menos 2.000 participantes no encontro anual da Ampad. Tem as 11 divisões. Então, esse é um grande evento. Para aqueles que não foram, eu convido. Venha. Quem não pode ir agora, porque já é semana que vem, eu indicaria, se organize para o ano que vem. São 50 anos da Ampad. Será um grande evento. Vai ser em Fortaleza e fundamental contar com uma participação de vocês entenderem o que é, né, um evento com tanta discussão. Tem que se organizar, tá? Se tu não fizer uma agenda do que tu vai assistir, tu vai fazer, tu não faz nada aqui, tu fica louco, porque tem 50 salas simultâneas tendo sessões. Mesmo na tua divisão, às vezes tu fica chateado. Poxa, eu quero ir nessas 2 salas no mesmo horário, porque divisões grandes, como a minha que é de marketing, eu tenho, às vezes, 7 sessões ao mesmo tempo de marketing. 7 salas funcionando com discussões de artigos. Se sem querer tem artigos em sessões simultâneas, eu vou perder um deles. Então, é porque é muito intenso o evento. Né? Esse ano nós tivemos mais de 2.600 artigos submetidos, 1.600 aprovados. É um evento grande. Nós temos o teste Ampad. Alguns de vocês devem ter feito, não sei se a FEI ainda está fazendo, está utilizando, né? Mas, se não, depois eu vou contar com o apoio para a FEI para a gente retomar o teste Ampad. Algumas PPGs estão usando ainda, Ayman? Doutorado, né? A nota do teste Ampad. Os alunos do doutorado precisam apresentar, tem até, eu acho que 1 ano, né, professora Maria Tereza, coordenadora? Estou pegando a cola com a minha coordenadora aqui. Eles têm até 1 ano para apresentar a nota do teste Ampad, no doutorado. Legal, isso é bom. O teste Ampad, ele tem um novo teste Ampad, gente. Não sei se os alunos já passaram para vocês os resultados. Mesmo dos testes, eu acho que de 2024 para cá, que já tinham saído os resultados, nós reenviamos o certificado novo. Por quê? Não é mais só um certificadozinho com a pontuação que tu tiveste no teste Ampad. Ele tem uma análise de perfil, pela tua análise de cada dimensão que tu fizeste no teste Ampad. Nós gastamos uma grana para fazer uma nova reflexão sobre, para cada uma das dimensões, né, a estatística, a lógica, a de linguagem, qual o significado da tua pontuação individual pela dimensão e em conjunto do grupo, na tua capacidade de perfil na área, que pode ajudar para a gestão, para a reflexão, para qualquer área, de um ponto de vista técnico. Então,
tu estás recebendo também uma régua que diz o teu perfil por causa das tuas pontuações individuais pelas dimensões. Em um contexto de qual é a tua capacidade. É uma pessoa mais lógica, uma pessoa boa para a área de finanças, boa para uma área de controle, boa, porque vem a tua capacidade. Então, além da pontuação, que agora está usando o mesmo modelo que é usado no Enem, o mesmo modelo que é usado nos testes do TOEFL e do GMAT, né? Que tem caracterizações de questões mais fáceis, mais difíceis. Às vezes as pessoas pensam, eu aceitei o mesmo número de questões. A tua pontuação é diferente, porque depende do tipo de questão que tu fizeste e a outra pessoa fez. O próprio sistema, hoje em dia, ele recalcula uma análise de identificar se tu começaste a ter muitos acertos e ele já começa a reduzir o número de questões. Nós temos um novo teste Ampad, como ele está sendo definido. Fizemos toda foi desde a diretoria passada, né? E nós estamos agora finalizando a aprimoração, criando o banco de dados, ampliando ele. As duas revistas que vocês devem conhecer, não sei se vocês sabem que a Hack tem 28 anos, na realidade, 28 anos, porque o 2025 ela fez 28 anos e a BAR 21 anos. Né? São duas revistas que estão qualificadas, estão no novo modelo de qualificação da CAPES, já estão como bom. Né? O SPEL, que está ajudando a qualificação também das revistas nacionais, que não tem Scopus ou não estão na lista EBS, coisas do tipo, que podem ser qualificadas também para serem avaliadas perante a CAPES para a produção. Então, o nosso SPEL, que a gente gastou tanto para poder criar e ter os índices H, das citações, das nossas produções na área de administração, está sendo ajustado. Estamos em busca, claro, de manutenção desse SPEL. E tem um produto novo, que poucas pessoas sabem, poucas pessoas usam, que é o Ampadata. Esse Ampadata ele tem mais de 123 mil perfis. De quê? Egressos. Dados desde o teste Ampad a dados de órgãos do governo, que a gente consegue dizer para onde essas pessoas foram. O que evoluiu, mudanças de emprego, capacidade. Então, é uma coisa bem legal, de acordo com a formação de mestres e doutores no Brasil, que a Ampad tem um controle dos dados. Bom, aí ele fala em cada uma das coisas que eu já citei para vocês, né, do exame de proficiência, que tem na realidade, por mais que a gente tenha 107 cursos associados, tem mais de 200 cursos que usam o teste Ampad, mesmo aqueles que não são associados. Tá? Nós estamos tentando levar para outras áreas, estamos tentando levar para o mercado também, por causa desse modelo da resposta ao item, que é o TRI, que é usada. Né? A biblioteca eletrônica SPEL, como a gente falou, ela tem agora toda uma identificação do teu índice H, tanto pela revista como do pesquisador também, mostrando dados específicos do número médio de referência do artigo, índice de imediatismo, de autocitação, meia-vida de citação, 2 anos, 3 anos. Uma base bastante robusta, tem um trabalho muito grande, tem uma equipe, tem uma empresa por trás também que te contrata para poder coletar dados que são enviados para poder organizar dentro do sistema. Aí, como é que a gente está contribuindo? Que eu falei para vocês. Se vocês olharem aqui, nesse slide, esse é o novo slide da CAPES. Tá? A CAPES tinha definido em reunião, isso foi para avaliação, que ainda não saiu o resultado, né? Deve sair em dezembro, provavelmente em janeiro, da avaliação do quadrinho passado, que finalizou em 2024, 21, 22, 23 e 24. Né? Foi feita esse ano a avaliação, finalizou talvez uma semana atrás, todo o fechamento de discussões, aí ainda vai para o CTC, tem alguns órgãos ainda, tem que fechar todas as outras áreas, e aí deve ser divulgado isso mais para frente. Vamos começar o ano sabendo das notas, quem manteve, quem cresceu e assim por diante. E aí as novas produções, a partir do ano que vem, tem que ser previstas antecipadamente, foram definidas. Não tem mais A1, A2, A3, A4, nós temos agora as discussões, que é muito bom, regular e fraco. E aí o muito bom são aquelas revistas que estão lá dentro dos Scopus, né? O JCR, o SJR, em Q1, no primeiro quartil. As revistas mais citadas dentro dos grupos de citações das revistas da análise do Web of Science ou Scopus. Mas, se tiver também na lista BS, se ele for ABS2 ou acima ou superior, também é o muito bom, a maior nota. Vamos fazer uma equiparação como se fosse o antigo A1.
E tem essa lista australiana, que é a BDC, que tem o A e o A', asterisco. Né? Também, se estiver nessa posição de A e A asterisco, ele também é considerado muito bom. O segundo grupo que é bom, ele é do ABDC-B, o ABS1. Né? Então, as revistas que estão em ABS1 pegam um bom, como se fosse o antigo A2, ou que estão nos quartis Q2, Web of Science ou Scopus, ou ainda, nesse momento, entre o SPEL. Poxa, eu não paguei, não tenho dinheiro para poder manter minha revista dentro do Scopus, Web of Science, nada disso. Não estou na lista BS também. Não, mas eu estou no SPEL. E lá no SPEL, eu sou uma revista muito requisitada. Eu estou entre os 10% superiores do SPEL. Teve uma solicitação da CAPES, né, para o nosso comitê lá, nossos coordenadores de área. E tudo bem, esses 10% superiores do SPEL poderiam também ficar aqui no bom, desde que, tem esse asterisco aqui, eles tenham o cielo. Se não tiver o cielo, ele baixa para o regular. Mas tem um lado positivo, é difícil aqui, né? Mas aqueles outros 30% que estão aqui, que são regulares, se sem querer uma dessas revistas aqui tiver o cielo, é o contrário da avaliação para os outros de baixo, ele sobe. Aqui o cielo, nesse primeiro, só mantém. Mas nos 30% seguintes, ou nos 30% posteriores ainda, se tiver o cielo, uma dessas aqui, ele sobe uma casinha, ou seja, ele vira aqui o bom, que seria o antigo A2. E aí, na lista australiana, o C ainda é avaliado, não tem mais ABS aqui, e aí vem o terceiro e quarto quartil para definir. Né? O que acontece tem agora outras regras, a gente tem que ficar atentos para quem está na pós-graduação com esses significados, entender que essas são nossas revistas. O importante é que basta que tu atenda um desses. Por exemplo, poxa, minha revista ela é ABS1, mas ela é Q1 no Scopus. Tá bom. Vale o Q1. Aquele que for maior vale. Certo? Então não tem que se preocupar com isso. Poxa, minha revista tem revista que está no SPEL, tá? Que ela está nesses 30% aqui, mas ela é ABS1. Vale o ABS1. Ela vai ser boa, não vai ser aqui regular. Assim por diante. Vamos em frente. Essa é uma das contribuições que o próprio SPEL, que é a parte de gerencia, que está dando suporte hoje para CAPES. As nossas revistas, você sabe, nós estamos cada vez mais tentando incluir elas dentro de vários órgãos internacionais, tentando melhorar a visibilidade, citação. Né? A própria RAC, hoje em dia, ela dá uma distinção importante que ela, os avaliadores que autorizam, os editores, aparece quando o teu artigo é publicado lá quem foram os teus editores associados, o diretor principal, quem foram os avaliadores. Você tem todo um ranking, detalhes de quando foi o processo, quantas rodadas tiveste, ela entrou, foi aceito. Identificação é uma coisa que é assim, uma boa visibilidade do que é o teu processo, o teu artigo. Né? E a BAR está seguindo esse mesmo caminho atualmente. Então, além disso aí, a gente vai falar um pouquinho aqui dos programas associados. Né? 176 programas de pós-graduação em administração de empresas, administração pública e contabilidade registrados na plataforma Sucupira. Atualmente, a Amparo tem 107 programas de pós-graduação associados como membros efetivos e uma instituição como membro associado. O que é esse membro associado? Acabamos de incluir um novo tipo de membro. A gente tem que incluir o mercado e a Amparo está tentando fazer isso. Nós incluímos uma universidade, que é a Universidade de Tiradentes, que nós estamos indo agora, que ela não tem programa de pós-graduação em administração, ela tem em outras áreas. Mas como ela aceitou sediar a Ampad, não teve nenhum custo para nós, o ambiente, o espaço, nós demos para ela, né, a associação por 2 anos, para ela não pagar, ela sendo um associado, que é um novo tipo de associado, que é um membro associado, né, que ele vai começar a participar das assembleias, das discussões, se um dia ele montar uma equipe de ter um programa próprio de administração, porque ela tem em outras áreas, ela já está participando da Ampad em si, ela pode continuar depois pagando, é um membro efetivo, e entender o que está acontecendo dentro da nossa área, dentro das nossas discussões, dos nossos programas, dos nossos eventos. E, além de ter desconto para os professores que participam dos eventos, dos alunos da sua universidade. Isso aqui é a distribuição um pouco dos nossos programas. Claro que, né, vocês que estão no Sudeste, vocês sabem a loucura que é o Sudeste. Então, 52% está tudo no Sudeste. O Sul tem 22%, e olha, nosso Centro-Oeste, 7%. Nordeste, 15%, mas o Nordeste é grande, né? São vários estados, mas
O Norte, onde eu estou, temos só 4% de membros. São poucos programas. Na realidade, por exemplo, eu faço parte do único doutorado da região Norte. Temos um doutorado na região Norte em administração. É isso que é a realidade do que existe. Quando a gente olha aqui no panorama da área 27, ao longo dos últimos trinais, quadrienais, a área de administração pública e de empresas, ciências contábeis e turismo, que é a área 27, ela manteve um crescimento consistente, passando de 58 programas na trienal de 2004 a 2006 para 187 na quadrienal 2017-2020. Porque a de 2021 a 2024, esses resultados desses dados ainda vão ser lançados junto com o resultado final de quem subiu ou não de programa. A gente não tinha para colocar aqui. Tá? Ainda valendo no momento, até dezembro, dentro das pontuações, se vocês forem ver, vocês têm aqui, os programas que são a barra, ela está na frente do que eu tenho que ver. Deixa eu ver se eu consigo olhar aqui no coisa, rapidinho, no meu aqui. Só para ver um pontozinho que eu queria. Está aqui. O azul é o acadêmico e o verde é o profissional. Se vocês olharem lá na administração, temos 51, não sei se dá para vocês enxergarem aí, contra 66. Então, gente, o profissional, que é o verdinho, aqui nesse primeiro aqui, que aqui é administração, aqui é contábil, aqui é administração. Não sei se está aparecendo no meu mouse, aparece aí? Aí, não aparece, só para mim. Tá, a primeira linha aqui, primeira linha é administração, contábeis, depois aqui é pública, e o último, o quarto é turismo. Então, o verde aqui, nós temos 51 programas profissionais contra 66 acadêmicos. Foi um grande crescimento. Quando a gente olha, quase empatado já. Olha o crescimento que o profissional teve na área de administração. Olha, aqui tem um errozinho, tem 10 membros fundadores, foram 11, tá? Depois eu até falar com o Rafael, que é o nosso gerente lá. Quando a gente fez, realmente, a gente reviu a análise, não eram 10, foram 11 que a Ampad teve, depois tem os membros efetivos dentro desse grupo. Nesse panorama da área 27 aí, um pouquinho da CAPES relacionado com o que a gente atende, que são nossos programas. Se vocês olharem aí, nós temos Sudeste, PPG por regiões 87, Sul 53, Nordeste 35, Centro-Oeste 12 e o Norte tem 4 programas. E desses 4 programas, tá, gente? 3 são no estado do Pará e 1 é em Roraima. Eu tiro graça com um amigo meu, que é lá de Roraima, da Federal, que eu digo para ele, não é nem no Brasil, está na Bolívia esse programa. E ele fica lá, faz piadas que a gente faz da região norte. O pessoal está fora do eixo, no outro país. O pessoal fica lá chateado. Deixa de graça. É a nossa sobrevivência. É um país continental que nós temos. Se vocês olharem aqui essa tabela, depois eu quero compartilhar, tá, Iman? Tu pode botar essa apresentação, colocar ela livre no site para o pessoal que quiser baixar, tá, para o pessoal poder usar isso aí. Até porque alguém pode colocar de dados, a gente pode atualizar depois isso. Sempre é passível, porque eu peguei dados de vários locais, falei com o Márcio da Capos, falei com os meninos da CNPq, com a Mônica, falei com várias pessoas, eu vou pegando os dados e fui incluindo, eu vou discutindo para poder colocar, tá bom? Então, essa tabela aqui, ela é importante. Se vocês olharem, a gente consegue ver aqui pela administração pública, pelo tipo acadêmico ou profissional, o que é só doutorado, o que é mestrado e doutorado, porque nós temos ainda programas que são só doutorado, para entender como é que está a distribuição. O que é só mestrado? O que é mestrado e doutorado? E aí vem administração pública, vem contábeis, turismo, total. Aí o total está aqui, 187 programas. Claro, se lembrem, não tem o APCN de 2025 incluído aqui, porque o relatório que dá o APCN de 2025, que fechou, se eu não me engano, tá, gente, isso já passou de 200, que teve um novo aumento e eu
não me lembro dos dados do último PCN, porque isso aí só sai no relatório final da quadrienal, que é aquele que estão fechando agora e vai sair para janeiro, que aí, além das notas modificadas, vai aparecer os cursos. Ai, me esqueci como é que é o curso quando ele inicia, eu acho que é A, curso nota A, uma coisa assim, que ele não é ainda 3, não é nota 3, ele entra no início, com uma letrazinha, que é uma designação, aí depois de um tempo ele passa, depois de um certo período, ele passa, se ele estiver atendendo, não deu nenhum problema nos primeiros anos, ele passa para virar um curso 3, que é o curso inicial, né? Se vocês olharem aqui também, essas outras tabelas aqui, a gente tem, olha aí, essa aqui do lado esquerdo, lá embaixo, vocês vão ver as instituições privadas e instituições públicas, ofertas de programa, egressos, né? Egressos de modalidade profissional. As instituições privadas, elas têm mais egressos do profissional do que as públicas. Mas as públicas têm mais ofertas de programa, egressos em geral, né? As matrículas na modalidade profissional também são maiores. Aqui embaixo, 57%, né, na privada, nas instituições privadas do que nas públicas. A soma total, né? E aqui do lado direito tem essa tabela que mostra, ela está no relatório do passado, né, de 2021 que saiu, que ela mostra aqui, daqui a administração, ó, 117 programas da administração total, se a gente olhar do lado direito. 66 acadêmicos, 51 profissionais. 37 de contábeis, tá? 22 de pública. Se a gente somar a administração, 117 com 22 dá 139. Né? Eu falei 140, está faltando um aí. Mas eu não sei se o de rede já está incluído aqui, ele está separado, eu acho que ele está separado, não sei. Dá 139, na realidade, né? Porque o de contabilidade, eles têm também a própria associação deles, são mais alguns associados conosco, e turismo também. Mas é porque nós estamos no mesmo grupo. Tá? Mas, novamente, esses dados, fechamentos de 2020 com análise em 2021. Bolsas PQ. Aí eu não sei quantos professores estão aí participando, irmã. E aí, de repente, eu vou deixar alguns chateados. 2. Então, eles vão saber. Depois eles passam para os outros, para saberem. Né? O que acontece? Eu fiz uma reunião, fui lá com o professor Galvão, presidente do CNPq, para mostrar um pouco... Assim, fiz um relatório, um relatório grande, um pouco da minha indignação com o processo das bolsas PQ. Porque nós estamos no outro grupo no CNPq. Como eu falei, administração e contábeis, que seria o quê? Esses 139 mais 37, somos um grupo. E economia. Bom, 139 mais 37... 176. Economia tem 70 programas. O que acontece? Nós temos 4.400 professores, eles têm 1.400. Nós temos 20 mil alunos, eles têm 6 mil alguma coisa. Nós temos 40 mil produções, no ano eles têm 10 mil produções. E eles têm mais bolsa anual PQ do que nós, numericamente, não estou falando ainda proporcionalmente, numericamente. Significa dizer o quê? Das bolsas totais hoje que existem, eu não sei, não me lembro mais o número, que tem algumas mudanças, abriram bolsas novas, mas até a última vez, quando eu fui para a reunião, nós tínhamos 238 bolsas, eles tinham 242. E nós dividimos as nossas 238 com contábeis. E aí, 242 na economia. Não é um terço de programas, não, mas são programas com pouquíssimos professores, porque eles têm 1.400 professores, nós temos 4.400. Ou seja, até menos de um terço. Claro que a maior facilidade, quando a gente vê o número de submissões da economia e o percentual de aceite, o nosso percentual de aceite da administração é o menor de todas as áreas. Eu fui para a reunião, falamos com o diretor científico, levei o presidente da AmpConte, levei o coordenador de área na época, professor Hudson, e nós temos 8% só de aceite daquilo que é submetido de projeto. Tem algumas outras áreas, sem falar da economia, que tem 25%, 18%. Falta razoabilidade aí.
Eu não posso tirar as bolsas, Emílio, das pessoas. Concordo. Eu entendi que a economia era muito forte no passado, assim como outras coisas. Nós crescemos muito nos últimos 10 anos. Entendo isso. Mas nós temos que ter prioridade. O que seria essa prioridade? Tudo que é bolsa nova, a nossa área é uma área que está em atraso. Tem que ser dado um percentual maior. Né? Isso aí, para mim, é uma prioridade. Eu não estou conseguindo acompanhar para saber. Tiveram bolsas novas agora que foram dadas, mas, na realidade, a maioria das bolsas foi bolsas só do tipo C, que é a última bolsa mais simples. Pouquíssimos professores que já estão há muitos anos na C conseguiram subir para a bolsa B ou bolsa A. Ou seja, quando a gente olha, a gente tem um bocado de bolsa, como se fosse todo mundo iniciante, um bando de professores nossos, pesquisadores sêniores, tendo a bolsa. Esse modelo aqui do lado, que é essa tabela nova aqui do lado, tabela 12 aqui para vocês, é o modelo antigo também, porque esse aqui mudou também, tá, gente? Antigamente era a bolsa nível 2, que é a bolsa mais simples. Depois tu vai crescendo com teus resultados, tua internacionalização, com toda a potencialidade de pesquisador, tu vai subindo para um D, um C, um B, um A. E tem o professor sênior, que é um outro tipo de característica, é um outro tipo de submissão. Bom, mudou. Nós temos hoje só a bolsa A, B, C. A bolsa C é a antiga 2. O antigo 1D e 1C é a bolsa B. E o antigo 1B e 1A é o novo A. A bolsa tipo A. O sênior ainda é avaliado separadamente para algumas pessoas que querem submeter a ter a bolsa sênior. Bom, temos muito a discutir do ponto de vista político. Precisamos, enquanto órgão, enquanto administração, sermos mais políticos. A economia é extremamente política, está em vários órgãos de governo, mas quantos professores, pesquisadores, nossos próprios alunos se formam e buscam também se posicionar, não só na gestão, mas numa gestão política, posicionamento de representatividade da nossa área. Essa é uma chamada minha para vocês. Bom, e aí, irmã, eu não estou te vendo mais online, mas tu está aí, né? Está todo mundo me ouvindo aí, está tudo funcionando ok aí. Quero só saber se eu não estou falando sozinho. Está tudo ok, né? Tá bom. O Rafael me respondeu aqui. Então, vamos lá. Esse outro material aqui. Tentar ser mais rápido, tá, gente? Para não perder tempo com vocês. Ele mostra a comparação das bolsas de contábeis e administração com a economia. Ó, aí tem um número aqui, tá vendo? 238, 248. Mas isso aqui também é uma variação minha antiga que eu tinha, tá? Até 2022, tá? Ó, aí quando tu olha, isso aqui bolsa PQ, tá? A bolsa PQ tem a ver com nossos pesquisadores de pós-graduação. Quando eu falo de outras modalidades, nós temos mais bolsa. Temos. Por quê? Porque nós temos mais alunos. Então, o total de bolsa geral, nós temos 2.291 contra 806 de economia. Claro, 46 mil total de produções por ano contra 10 mil de economia. Total de alunos na área, 16 mil contra 5 mil. Professores, 4.200 contra 1.400. Programas de pós-graduação, 174 a 76. Então, esses dados anteriores mostram que nós somos maiores enquanto área, mas enquanto produtividade, nós temos menos aceite. Ações da ANPAD. Fizemos algumas atuações políticas e institucionais. Eu venho trabalhando muito. Eu espero que futuras pessoas que venham se candidatar, que venham entrar para a ANPAD, venham assumir, inicialmente como coordenadores de divisão, né? Claro, líderes de tema, depois comitê científico. É muito importante que os alunos entendam que eles vão fazer pós-graduação, que continuar na educação, que se engaje. E aí a gente participa, a gente inicia como o quê? Como líder de matemática da nossa divisão. Depois, um dia, a gente acaba virando do comitê científico, a gente vira um coordenador de divisão, possivelmente aqueles que tiverem tendência, pode depois participar futuramente da diretoria da ANPAD e até chegar à presidência. Ou seguir outros caminhos, ou mesmo depois migrar para alguma coisa mais governamental e assim por diante. Nós temos que ter essa relação, porque eu venho trabalhando numa nova perspectiva. Muito do trabalho que eu estou fazendo é a sustentabilidade da ANPAD e a busca por discussões mais políticas em Brasília. Buscar apoio para a própria sustentabilidade, buscar reflexão que dê retorno aos programas em termos do que é hoje a nossa área, mas é difícil. Tá? Eu conto com o apoio de vocês, eu conto com o apoio da comunidade, que a comunidade indique contatos, pessoas, apoios, quem quer nos apoiar, para que eu possa
me reunir, possa fortalecer e possa dizer, olha, nós temos produtos, nós mostramos vários produtos aí, que são produtos para a sociedade, né, gente? Porque várias pessoas usam o SPEL, não é só o pessoal de programa de pós-graduação, porque os resultados do SPEL refletem nas produções que alunos de graduação também publicam. Ou alunos de turismo ou de contábeis e assim por diante. Né? O teste Ampad, vocês viram, 200 programas fazem o teste Ampad. As revistas nossas, qualquer área pode submeter. Tinha ligado alguma coisa de gestão, aplicação de mercado, contemporaneidade na administração. E vocês sabem que a administração é uma área altamente interdisciplinar. Né? O perfil do resultado dos nossos alunos, nós fizemos agora uma parceria com o CFA para aproximar mais também o conselho da Ampad, que é uma coisa que a gente precisava. Mas eu quero ligar o governo, eu quero ligar outros órgãos, eu quero apoio. E a comunidade, a sociedade tem que ajudar, às vezes, nesse apoio, com contatos, forças. Né? Então, fizemos várias parcerias nacionais, financiamento, CNPq, CAPES para participar dos eventos, Conselho Federal, CFA, estabelecemos parcerias relacionadas ao nosso SPEL e outras ações ligadas ao IBICT, ao Ministério de Ciência e Tecnologia. Né? Fizemos parcerias internacionais com a Academy of Management, com o CADEA, né? Com o IFSAM, que somos associados dele, que é uma federação das instituições de associações internacionais na área de gestão. Né? Estamos tentando fazer o máximo possível de inclusão a acesso, né, política para ampliar a participação de membros de regiões de menor oferta de cursos, de pessoas que têm um CAD único, pessoas que têm dificuldade, tentando encontrar parcerias, redução de custo, não pagamento de participação no evento. Não sei se você sabe, algum aluno de pós-graduação ou aluno que venha para o evento, ele tem o CAD único, ele não paga a inscrição no evento. Né? Incluímos dentro do evento aquela área lá para crianças, o pai que não tem que deixar o filho, quer viajar e colocar, né? Que foi um apoio de um grupo de mulheres que trabalha com isso daí, na pesquisa no Brasil, e vieram nos apoiar. Temos uma pessoa de administração disso aí, vamos apoiar. E a CAPES apoiou, tem uma verba exclusiva dentro da submissão da CAPES para isso. Ótimo, legal. Então, algumas pessoas que viajam para o evento e deixam o filho lá na sala, né? Essa sala específica, com cuidadores específicos. E é inclusão. Aprimoramento dos serviços dentro dos nossos projetos, melhoria do teste Ampad, melhoria do SPEL e tudo o que for necessário. E tudo isso precisa de um feedback de vocês. O que vocês acham? O que vocês precisam? Se vocês não disserem, não está bom, não entendi, preciso de mais coisa, a gente precisa também desse retorno. Sabe? E aí, como eu falei dos eventos, semana que vem, quero ver um pessoal, um aperto de mão, um abraço, saber como é que estão, espero que estejam bem, espero que esteja resultando, estejam publicando ou tentando publicar, porque o importante é insistir e persistir, né? E aprendendo para trabalhar, para encontrar o seu caminho. Aracaju, 2026, o nosso divisional vai ser em São Paulo, vai ser na FGV. Nós vamos ter o de estratégia, 3S, o de gestão de pessoas e o de administração. Ele mudou o nome agora, era ADI, agora é ATI, Administração da Tecnologia da Informação, da Ampad. Então, esse divisional que vai ser, não sei se já tem a data aqui, mas eu acho que ela vai ser Bom, o professor Emílio, acho que caiu de novo. Vou esperar que ele falou que vai conectar pelo celular, né? Se cair. Estava falando dos eventos divisionais, tecnologia, os 3S, né? 3S, estratégia, tecnologia e gestão de pessoas, ano que vem em São Paulo, na FGV, e o Enampad, ano 2026, esse ano vai ser em Aracaju, ano que vem em Fortaleza. Esperar. Ver se ele reconecta.
Se não, Alice, acho que a gente pode... Oi. Acho que voltou. Estou aqui. Estão me ouvindo aí? Estou sim, professor. Desculpa, gente. Para variar agora, na região amazônica, aqui faltou luz. Eu estou no celular. Eu acho que vocês estão com inveja de São Paulo, então ficando sem luz aí por inveja de São Paulo. Professor, eu vou pedir então para o Rafael, que está com a apresentação, se ele consegue subir ali, né, projetar, para o senhor finalizar a fala, mas o senhor estava falando Deixa que... eu te dizer, é bem simples, eu posso fechar, porque era o último slide, só faltava o obrigado, o outro slide é só o obrigado. Eu só reforcei, então. É só dizer que 2026 é no Ceará, em Fortaleza, os 50 anos. É só esse que estava no cantinho aqui, que é o Enampad de 2026. Conto com a presença de vocês, vai ser na Unifor. E o meu muito obrigado. Porque, se tiver alguma pergunta, alguma coisa, eu estou à disposição, aí, mano. Perfeito. Obrigado. Vou ficar em pé agora, vou matar o pessoal do audiovisual, porque eu não consigo ficar... Eu sou baixinho, né? Tenho só 1,90 m, então... Professor Milton, só confirmando que quando o senhor caiu, eu estava confirmando. Então, ano que vem, na FGV, gestão de pessoas, as divisões, né? Gestão de pessoas, estratégia e tecnologia. Administração da tecnologia da informação. Perfeito. Na FGV, em São Paulo. Esse ano, o Enampad em Aracaju. Estaremos... Só 2 professores do PPGA não vão, o resto todos estaremos lá apresentando, os alunos apresentando, alunos de doutorado, do mestrado, apresentando seus trabalhos, e ano que vem em Fortaleza, na Unifor. É isso? Comemorando os 50 anos da Ampad. Perfeito. Não, acho que era só isso. Bom, contato do professor Emílio, né? Enfim, é fácil achar o professor. Professor Emílio, obrigado novamente. Quando eu assumi, quando a gente começou a pensar no ENAFEI desse ano, logo me veio na cabeça de nossa, eu preciso chamar o professor. Queria muito que o professor Emílio, presidente da Ampad, participasse esse ano, e aí dá aquela insegurança, falar, mas ainda é um evento, né, pequeno, não é um evento do porte do Enampad, não é um evento do porte de outros eventos que a gente tem na área de administração, mas aí eu fiz o convite, o senhor aceitou logo de cara, né, essa irmã, participo, depois me passa os detalhes e tal, mas já tocou logo de cara, me passou o seu contato do WhatsApp, então, muito obrigado pela sua disponibilidade. Esse evento está sendo transmitido pelo YouTube da FEI, vai ficar disponível lá no YouTube. Nós temos os professores do PPGA estão aqui, os nossos alunos estão aqui assistindo também no auditório, por isso que toda hora eu olhava aqui para o lado, porque o telão está aqui do lado, eu tenho uma TV pequenininha, mas o telão está aqui do lado, todos os alunos estão assistindo. Muito, muito obrigado pela sua participação. Eu combinei com a organização do evento que a gente não ia abrir para perguntas por causa do tempo, mas a minha coordenadora, a professora Maria Tereza, tem um comentário, né, para fazer, acho que uma pergunta para fazer, então vou convidá-la para vir ao palco. Claro, por favor. Por favor, professora Maria Tereza. Palmas para a professora Maria Tereza, por favor. Boa noite, professor Emílio. É uma honra muito grande receber o senhor no encerramento do 7º ENAFEI, e estaremos todos lá, como a irmã já mencionou, e será um grande prazer reencontrá-lo. Temos a meta aqui no programa de aumentar os bolsistas produtividade, então foi com uma grande alegria saber desse empenho, do seu empenho como presidente do Enampad, para que essas bolsas na área de administração, elas vão gerar a possibilidade de um número maior de professores do PPGA, assim como de outros programas. Então, quero agradecer por essa iniciativa e aproveitar a oportunidade para fazer uma pergunta. O nosso processo seletivo inicia no mês de outubro e acompanhei algumas mudanças do teste AMPAD e aproveito para perguntar sobre, além da flexibilidade das datas, quais são essas mudanças, as principais mudanças, já para orientar os alunos que irão participar do programa de doutorado, se inscrever para o programa de doutorado da FEI, do PPGA FEI São Paulo. Deixa eu dizer, de acordo com quando for a prova de vocês, né, a inserção, a análise,
eu tenho indicado muito para as pessoas não usarem o teste Champad como... eu esqueci o termo, que é quando a gente anula. Era importante usar ele como classificatório, mas não, né? Antigamente as pessoas usavam muito, botavam uma pontuação, 300, 400 pontos, quem não alcança não entra, e aí dificulta as pessoas, e a ideia é a gente poder fazer entrevistas e entender melhor esses estudantes, e claro, usar essa capacidade da nota para classificação. Eu tenho 20 vagas, os 20 primeiros, na classificação tanto da entrevista como do teste Champad, para que a gente não comece a delimitar o teste Champad nos formatos antigos como ele era usado, o teste Champad. Uma das mudanças é essa quantidade de vezes. A tentativa, assim que o banco de dados estiver pronto, isso ainda demora um pouco, tem um custo aí, é que praticamente todo mês, ou quando um aluno quiser fazer, ele possa fazer, porque o sistema já vai ser automático para ele poder gerar. Mas isso é o nosso sonho, estamos projetando para isso. Para quem tinha antigamente 2, 3 testes por ano, já estamos tendo 5, 6, já foi um avanço. Então, se vocês precisarem saber mais alguma informação, podem sempre ligar para a Ampad, falar com a Secretaria da Ampad. Ei, vocês vão ter mais um teste que, de repente, não está divulgado ainda, estão previstos para fazer outro, além de outubro. Vai ter um teste agora, né, que está sendo divulgado. E aí pode ser, às vezes, que eles façam um outro teste em janeiro ou dezembro. Eles surgem assim quando tem muita demanda. Então, vocês podem sempre entrar em contato para saber a quantidade de vezes que vai ter o teste antes da decisão vocês de nota. O importante é uma divulgação contínua, porque o teste Champad vale por 2 anos, é essa a ideia. Então, estimular os alunos que querem vir futuramente para a FEI, olha, façam antecipadamente o teste, façam mais de uma vez, não conseguirem uma boa nota, de repente no outro, olha, aí tu usa aquele que deu a melhor nota. Era mais ou menos essa discussão. Assim, ainda não temos a possibilidade de todo mês, mas a gente vai chegar nisso aí. Muito bom, professor. Agradeço a resposta. Acho que é essa a nossa expectativa, que muitas vezes a edição do teste Champad não coincidia com o processo seletivo e nos dificultava. Alguns alunos deixavam, nós deixávamos para fazer posteriormente em razão das limitações das datas. Agradeço muito, professor. Vou lhe falar uma coisa, professora. Deixa eu lhe dizer uma coisa importante. A palavra que eu queria falar é eliminatório. O pessoal está usando como eliminatório. Não usar como eliminatório, mas classificatório, né? E aí eu me lembrei de uma coisa muito importante. Os professores da FGV disseram para mim, Emílio, eu participei de algumas seleções em outros programas que eu estou fazendo consultoria, e a gente percebe a grande diferença daqueles programas que os alunos não fazem o teste Champad e daqueles que fazem o teste Champad. A qualidade das pessoas que têm uma nota regular, interessante dentro do teste Champad, traz realmente estudantes que têm um raciocínio cognitivo, lógico, muito mais aplicado, que ajuda muito no desenvolvimento da pós-graduação. Né? Então, a ideia, na realidade, é de ter uma divulgação constante. Nós tivemos um teste em agosto, talvez a ideia que os programas teriam que fazer é começar a divulgar antes a importância do teste Champad, para que as pessoas possam fazer, porque eu sei que está tendo pelo menos 2 por semestre, às vezes tem um em junho ou julho, que é o terceiro, e aí vai ter um em fevereiro, depende muito da entrada, né, para ver o resultado. E aí eu queria também dizer para vocês assim, entrem em contato, como eu falei com a secretaria, para saberem mais. Vai ter esse agora de outubro, mas vai ter outro ainda esse ano, e eles podem indicar, olha, que às vezes estamos pensando sim a lançar um em dezembro, só que não está oficial ainda, mas já estão se organizando para isso. E aí vocês conseguem ter essa informação direto falando com a Secretaria da Ampad, tá? Mas eu agradeço isso aí. Eu até indico, por exemplo, a ESPM, ela faz a pessoa fazer o teste Champad a qualquer momento. Não precisa ser para entrar. Eles analisam quem são as pessoas em termos de perfil e tudo mais, e depois eles pedem para que ele saia só depois que ele fez o teste Champad, para entender a potencialidade do que aquele aluno aprendeu também como programa dele, dos estudos internos dentro do que ele fez. É um outro perfil de potencialidade, antes ou depois. Muito bom. Obrigada mais uma vez, professor. Vou passar agora para a professora Aimã. Obrigado. Obrigado a você.
Professor Emílio, vou liberar o senhor, já há mais de 1 hora aqui com a gente. O senhor tinha falado que ia falar uns 30 minutinhos, mas dedicou aí 1 hora para falar com a gente. Muito obrigado novamente por ter se disponibilizado logo no primeiro convite. É uma honra para o ENAFEI ter o presidente da AMPAD, que é a nossa maior associação, aqui presente, né, nessa cerimônia também de comemoração aos 18 anos do PPGA, então estamos duplamente honrados. Muito obrigado e uma salva de palmas aqui, professor Emílio. Obrigado, gente. Desejo um sucesso, né, na finalização do evento, no aniversário do PPG e na continuidade acadêmica aí, né, que a universidade consiga continuar desenvolvendo mais mentes pensantes, né, criteriosos para desenvolver e participar do nosso desenvolvimento da administração na região, né, tanto aí na região sudeste como no Brasil como um todo. Um abraço para vocês, muito obrigado, hein?